Nós estamos estudando um pouquinho, né, esse material do reverendo Arival, que é um livro, né, Plante Igrejas, e como vocês já têm observado, nós temos feito algumas adaptações que, inclusive, nós tivemos a oportunidade na época de inclusive, compartilhar com o reverendo Arival, e esperamos que nas próximas edições aí ele faça os acréscimos, né? E aí deixa eu chegar aqui no slide que nós já tratamos dos princípios, né? Fizemos a introdução. Vai ser aí, Mateus, para você colocar aí começa no slide 20, mas vamos caminhar aqui, que nós já vimos já o primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio. Aí tem um resumão aqui, ó. 32 o slide para você compartilhar aí com os irmãos da internet, né? Que Deus esteja abençoando também os irmãos que estão nos acompanhando lá. Nós já estudamos, irmãos, que dentro desse tema de revitalização de igreja, de crescimento de igreja, ou do funcionamento da igreja, já trabalhamos com 3 princípios que o reverendo Arival apresenta. O primeiro, a obra missionária é a prioridade da igreja. Assim, o segundo princípio, o Espírito Santo é quem executa, ele é o executivo da obra missionária, né? Então nós já vimos que, em especial o livro de Atos, que é o livro que está sendo estudado, a tarefa da igreja é fazer discípulos, é testemunhar a respeito do Evangelho do Senhor Jesus com fidelidade à palavra. Segundo, que o Espírito Santo é que dirige a igreja. Hoje nós vivemos o período da ação do Espírito Santo, ele habita em nós, nos dota, nos capacita e dirige a sua igreja para cumprir com a prioridade. E semana passada, apesar do livro apresentar a oração como chave para a obra missionária, nós ampliamos aqui um pouquinho essa visão, né? E o que nós chegamos à conclusão? E qual que é o terceiro princípio? Vamos ver se você se lembra. A consagração. Quando nós olhamos para o livro de Atos, você não vai ver simplesmente a prática da oração, mas a prática do jejum, a prática de estarem juntos, né, de buscar a Deus, louvando a Deus. Mesmo presos, eles estavam lá louvando a Deus, se consagrando a Deus. Então, ampliamos aí esse terceiro princípio para a consagração como a chave para a obra missionária. Fizemos uma distinção também, né, na semana passada, que oração sozinha, sem consagração, é reza, né? Afinal de contas, você olha para qualquer religião, tem oração, né? Pode dar um nome de meditação, pode dar um nome de sei lá o quê, mas sempre tem essa questão de você entrar, né, em contato com o divino, com o soberano, coisa assim. Então, a oração em si, infelizmente, sozinha, não é nada, né? No sentido de que, se você não crê no verdadeiro Deus, no princípio da palavra de Deus, você pode estar orando para sei lá eu quem. Você pode estar levando seu pensamento aí, sabe-se lá, para que entidade. O princípio bíblico da oração é orar e orar para alguém específico, da maneira que o próprio Senhor ensinou e dentro de um padrão que o próprio Deus estabelece na sua palavra, né? Então, por isso, a consagração é muito mais. E a gente tem visto também que, infelizmente, nos nossos dias, a igreja tem, inclusive, manipulado a oração mais como um mecanismo motivacional do que um mecanismo de comunhão, de consagração, de intimidade com Deus. Semana passada, nós até assustamos a Vani, né, Vani? Né? Fazendo aqui uma aplicação prática, né? Para você ver que, infelizmente, a oração, principalmente a oração pública, em várias igrejas tem sido utilizada como um mecanismo motivacional, um mecanismo muito mais para ludibriação do que realmente um exercício de comunhão, intimidade com o Senhor. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? São orações vazias, orações de si para si, orações que não passam do teto, orações que são feitas com palavras para tocar o seu coração e não o coração de Deus. E aí, isso não é oração, isso é técnica de oratória. E não é isso que nós queremos comunhão com Deus, falar com Deus, ter intimidade. E essa consagração é o que faz diferença na vida da igreja, para o crescimento da igreja,
a permanência da comunhão da igreja, no sentido de membros. É isso? No sentido de discípulos. A igreja ela pode se encher de membros facilmente. É só você agradar o povo vem, né? Não é à toa que você tem aí uma série de experiências nesse sentido. Se oferecer aquilo que a pessoa quer, é muito simples. E a pessoa, geralmente, fideliza, né? Ela se torna seguidora. Né? Então, ela curte, ela dá o joinha dela lá, põe, como que o pessoal fala no YouTube? Dá o joinha, ativa o sininho, né? E compartilha com seus amigos. Então, isso é coisa de membro, irmãos. Coisa de discípulo, o cara vive. Ele pode até lá curtir, ele pode estar lá dentro desse sistema do YouTube, mas ele vive. Nós não queremos membros. Uma igreja viva, ela não é formada de membros. Uma igreja viva, ela é formada de discípulos. E discípulo é aquele que se consagra, é aquele que está debaixo da ação do Espírito Santo, é aquele que tem a visão completa de que a tarefa da igreja é a tarefa missionária, plantar igrejas, evangelizar, fazer discípulos, alcançar as nações para a honra e glória do Senhor. Hoje nós chegamos, então, no quarto princípio. E, para tanto, eu quero convidar você a abrir lá a palavra do Senhor em Atos capítulo 1. Ô Luciano, faz um favor para mim. Vê se os meus olhos ficaram aí atrás. Sim? Obrigado. Apesar de eu estar já com a Bíblia letra a maiorzinha aqui, mas eu vou ter que comprar a gigante agora. Obrigado, meu irmão. Ótimo. Então vamos lá, Atos capítulo 1. Nós estamos aqui no verso 6, Jesus ainda falando com os discípulos antes da sua ascensão. E aí então a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, verso 6 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, diante do questionamento dos discípulos em relação à restauração do reino de Israel, numa perspectiva terrena, numa perspectiva geográfica, aponta para os discípulos que essa não era a sua função. A sua função era pregar o Evangelho, mediante o recebimento do poder, da autoridade que viria através da descida do Espírito Santo sobre eles. E um dos questionamentos que muitas pessoas fazem é: por que Jesus foi embora? Por que Jesus foi assunto aos céus? Rapaz, se ele está ressuscitado, vivendo toda a eternidade, e se ele fica aqui e não morre nunca, ele não vai morrer mesmo. Imagine só como seria fácil, né, nel na chupeta, provar que Jesus é o Senhor. Senhor, já que o Senhor ressuscitou, já fez o mais difícil, morreu na cruz, ressuscitou, vai ficar toda a eternidade aí, por que Jesus teve que subir aos céus? Não seria muito mais fácil para a atividade evangelista e missionária se Jesus estivesse aqui, na nossa perspectiva humana? Você acha que sim ou não? Sim. Mas por quê? A própria palavra do Senhor nos explica, né? É necessário você ir lá para Apocalipse para entender que a ascensão de Jesus foi justamente para
assumir o trono. A ele foi dada autoridade no céu e na terra. Ah, mas ele não era sempre Deus? Sim, mas na perspectiva da vitória redentiva, só depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele assume a autoridade da redenção sobre todas as nações e a autoridade no céu. Tanto que antes disso o mundo jazia no maligno. O Satanás estava agindo de modo a enganar as nações. O evangelho era só para o povo judeu. Após a vitória de Cristo na cruz, o evangelho passa a ser para todas as nações. Biblicamente falando, Satanás foi preso. É isso que diz Apocalipse capítulo 20, é assim que nós cremos, dentro da Igreja Presbiteriana Reformada. Então Satanás foi preso na primeira vinda de Jesus. O próprio Jesus diz que viu Satanás sendo lançado. E ele amarra o valente, e é justamente porque Satanás está preso, e essa prisão de Satanás tem um objetivo específico, que é para não mais enganar as nações, e aí nesse sentido Jesus então assume o trono dos céus, para receber o livro selado, com 7 selos, e ele, para colocar em prática todo o script que já estava previsto antes da fundação do mundo, começa a abrir os selos. Como ele vence a morte na cruz, ele garante a libertação da condenação do pecado. Vence e envergonha Satanás na cruz. Satanás perde a sua função de acusador. Não tem porquê de Satanás estar mais na presença de Deus, acusando a você e a mim, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. É chovendo molhado. Satanás não é tão idiota assim. Então, o que eu vou ficar fazendo aqui, falando, o Herb pecou de novo. O Herb de novo, o Herb de novo. Deus fala, e Jesus já pagou de novo. Está tudo pago. Então, ele perde a função de acusador. Apocalipse 12 diz que ele foi lançado, portanto, para a terra, e ele vem furioso, com toda a cólera do mundo, porque ele não pode mais enganar as nações, ele está preso nesse sentido. Ele está impedido, e aí ele vem para perseguir os filhos da mulher, que é a igreja, ou os descendentes, né, dessa mulher, daqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então Satanás vem com cólera sobre a terra para perseguir a igreja, mas foi dada a essa igreja, no abrir do primeiro selo, a certeza da vitória, quanto da sua tarefa. O cavaleiro primeiro se trata do Evangelho de Jesus, da pregação do Evangelho. Por isso que ele sai vencendo para vencer. Aqueles que interpretam o primeiro cavaleiro como sendo Satanás, cometem um grande erro bíblico, porque Satanás já está derrotado. Ele nunca saiu para vencer. Ele nunca saiu coroado de lugar nenhum. O primeiro cavaleiro não pode ser, em hipótese alguma, Satanás. Por que eles interpretam dessa forma? Porque depois os outros 3 cavaleiros são cavaleiros que trazem consequências terríveis para a igreja e para o mundo. Perseguem tanto a igreja quanto todas as pessoas do mundo, através dos seus flagelos, através da mortandade, através das pandemias, através de tudo isso. Mas, quando Jesus assume o trono, toma o livro e abre os selos, ele está garantindo a vitória do Evangelho sobre as nações. Por isso, a partir da vitória de Cristo na cruz, o Evangelho, que antes era vinde a Israel, vinde a Abraão para ser abençoado. Se você quisesse ser abençoado, você tinha que ir até se tornar judeu, ir até o judaísmo, receber circuncisão, se fazer descendente de Abraão, porque em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, aquele que abençoar Abraão seria abençoado, quem amaldiçoar Abraão seria amaldiçoado. Então, até a vitória de Cristo, a mensagem do Evangelho era: vinde a Israel, vinde ao judaísmo, vinde à lei, vinde às alianças. A partir do momento que Jesus vence na cruz do Calvário, aí muda, né, a perspectiva missionária. Passa a ser ide. Não é mais vinde, mas agora é ide. A igreja é capacitada pelo Espírito Santo de modo que ela possa sair, pregar o Evangelho e ser bem-sucedida na pregação do Evangelho em todas as nações. Até a morte de Cristo, irmãos, qual era a única nação de filhos de Deus?
Só Israel. Você tinha um ou outro gato pingado lá, que havia sido chamado pelo Senhor e havia sido agregado. Talvez o período que você tenha um grupo diferente sendo agregado são os ninivitas lá nos dias de Jonas. 120 mil pessoas se convertem ao judaísmo sendo estrangeiros. Mas o restante você tem lá Naamã, você tem lá Ruth, você tem lá um ou outro que vem, né? Rainha de Sabá, tal. Mas por quê que não há um avanço da pregação do Evangelho ou da palavra de Deus para o mundo inteiro? Porque antes de Cristo, Satanás agia para enganar e seduzir as nações. Isso está lá no capítulo 20, 21 de Apocalipse. Com a vitória de Cristo na cruz, Satanás fica impedido de enganar as nações, e aí então o Evangelho tem a oportunidade de avançar. Jesus foi assunto ao céu, porque mesmo que ele ficasse aqui, cumprindo, né, com o Evangelho, todas as demais situações já determinadas antes da fundação do mundo, para as questões cósmicas, espirituais e definitivas de eternidade, ficariam em stand-by, ficariam parados. Mas o Senhor precisava assumir o trono do universo e a estratégia determinada por Deus, que Pedro vai escrever lá depois, que os anjos, né, anelam para escutar, é que Deus escolheu alcançar as nações e os seus eleitos por meio da palavra, mas usando quem? Através do Espírito Santo, usando quem? Os discípulos. Imaginemos a situação que Pedro coloca lá como interessante na sua carta, né? Jesus teve que subir aos céus para assumir o trono, então não podia ficar aqui mesmo. Ótimo. Mas então por que ele não manda anjos para evangelizar o povo? Imagine, você está em casa, recebe a presença de um anjo lá, bonitão, né? Brilhante. E aí ele fala assim: eu vim te falar do plano da salvação. Olha que coisa maravilhosa. Mas não foi assim que Deus decidiu. Seria muito mais fácil, talvez, mas não está dentro dos planos eternos de Deus. Deus escolheu alcançar os seus através da pregação do Evangelho, mas usando como instrumento quem? Quem? Não, pode ser melhorada essa conversa aí. Quem? Não. Pode melhorar esse negócio. Não, pode melhorar ainda. Quem que Deus definiu para alcançar as pessoas, os eleitos, as pessoas através do Evangelho de Cristo Jesus no poder do Espírito Santo? Pode melhorar esse negócio. Eu, você e eu. Deus determinou que Ele vai alcançar as pessoas através de você. Agora, se você, obviamente, é um discípulo, então, os discípulos, ótimo. Mas quando eu falo assim, os discípulos, eu falo, pastor, os discípulos, eu me excluo. Mas o plano de Deus alcançar as nações é através de você, da sua vida, do seu testemunho, da sua consagração, da sua dependência do Espírito Santo, da sua comunhão com Deus e das palavras que saem da sua boca. Aí você fala, pastor, mas eu não sei. É nesse sentido que Jesus olha para o discípulo e fala, não fique preocupado com aquilo que você vai falar, não. O Espírito Santo vai te conduzir, vai fazer você lembrar, ele vai te usar. Esteja tão somente preocupado em estar em intimidade com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Porque aqui você vai falar, o próprio Deus vai te dirigir. Desde que você tenha conhecimento das Escrituras, obviamente. Se você só lê gibi da Mônica, você vai falar da moralidade do Maurício. Agora, se você conhece as Escrituras, aí você vai falar da moralidade de Jesus. Agora, então quem que Deus usa? Qual que é o método de Deus para fazer outros discípulos? Qual que é o método de Deus para cumprir com a obra missionária? É o quarto princípio que o reverendo Arival apresenta, que é: o homem é o método de Deus para a obra missionária. Ou seja, todo crente, eu e você.
Então, o livro de Atos é uma narrativa sobre pessoas usadas por Deus. Ele começa falando dos apóstolos, depois ele fala de Filipe, o evangelista, o missionário, né, como diácono. Depois ele fala de Paulo, que foi agregado. Ele fala de Barnabé, ele fala de Silas, ele fala de Apolo. Ou seja, ele vai tratando de pessoas usadas por Deus, cheias do poder do Espírito Santo, para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, para cumprir a obra missionária. E o livro de Atos, irmãos, ainda não terminou. O livro de Atos ainda está sendo escrito através da sua vida. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vamos ver que a igreja estava envolvida com a tarefa de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Esse era o maior objetivo deles. Eles viviam para isso. Né? Então nós vemos o livro de Atos trazendo uma narrativa sobre pessoas usadas por Deus. Agora, quais são as pessoas que Deus usa? Quais são as pessoas que o Senhor separou para serem usadas nessa tarefa da obra missionária? São aquelas que Ele mesmo salvou e chamou para si. Né? Então, todo crente deve ser um trabalhador na seara do Senhor. Todo crente. Por quê? Todo crente, no momento em que creu, recebeu o Espírito Santo. E se recebeu o Espírito Santo, ele recebe o poder para testemunhar de Jesus aonde quer que ele vá. Então Deus separa os crentes, os discípulos ou seus trabalhadores para tarefas especiais, inclusive na igreja, e para tarefas gerais no sentido da evangelização e da pregação do Evangelho. Nós vamos ver alguns versos aqui para fortalecer aí, né? Então, nós vemos que Deus escolhe pessoas para testemunhar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Atos 1:8 serve disso, né? Para apontar aí o fato de que Deus falou, vocês vão ficar aqui, a responsabilidade de vocês não é se preocupar com o restabelecimento do reino de Israel, mas a preocupação que você tem aqui é testemunhar de Jesus. Tudo bem? Verso 13 e 14 desse mesmo 13 a 15 desse mesmo capítulo. Atos 1, verso 13 diz assim: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, Tiago e Judas, propriamente. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas pessoas? De umas 120 pessoas. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus separou um grupo inicial de 120 pessoas para serem usadas nesse processo do cumprimento de fazer discípulos e avançar com o testemunho a respeito do poder de Jesus. 120 pessoas. Ele nomeia aqui os discípulos, nomeia as mulheres mais conhecidas, cita a respeito dos irmãos de Jesus, que depois Tiago vem a ser o pastor da igreja de Jerusalém, que escreve a carta de Tiago, né? Lá a epístola de Tiago que você tem no final da Bíblia, é o meio-irmão de Jesus, né? Filho de Maria. E o livro, a carta que você tem de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, também é desse outro meio-irmão de Jesus, filho de Maria, porque a Bíblia diz que Maria não ficou imaculada, mas ela foi uma mulher de José, e após Jesus, né, eles coabitaram, por isso que o texto diz que até Jesus nascer, ele ainda não havia conhecido.
Lembra lá do verbo conhecer no Novo Testamento, que é a ideia de intimidade, né? Quando refere-se ao homem e à mulher, refere-se à intimidade sexual. Quando refere-se a Deus e o seu povo, refere-se a esse amor salvífico. Tudo bem? Lembra disso aqui que nós já estudamos? Esse verbo conhecer, o chamado hebraísmo, é essencial para você interpretar uma série de versos bíblicos, né? Inclusive, quando lá, Mateus 7, Jesus diz, eu nunca vos conheci. Pô, como que Jesus, o próprio Deus, onisciente, diz que não conhece as pessoas? Porque esse conhecer aqui não é no sentido de não saber quem é, mas é no sentido de, ó, eu não te amei no sentido pleno, eu não tenho intimidade, comunhão contigo. Quando você olha para a situação de um texto que fala de homem e mulher, você tem lá Mateus capítulo 1, se não me engano, verso 25, que diz que José, depois do sonho que ele teve da revelação de Deus, falando que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, ele então resolveu recebê-la como esposa, estava desposado, eles estavam trazendo para uma realidade nossa, como se fossem noivos, havia um contrato já, Quetubar provavelmente já havia sido assinado, e ele então resolveu recebê-la, porém, abra lá que é importante, Mateus capítulo 1, vamos ver se é 25 mesmo. Isso, Mateus capítulo 1, verso 25. Vou ler o 24. Despertado, José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, ele não sabia quem que era Maria? Claro que ele sabia, ele já era noivo dela, já tinha assinado Quetubar, já tinha provavelmente pago o dote, né? Porque o homem pagava o dote para a mulher, então ele conhecia. Então esse conheceu aqui não refere-se a saber quem é, mas refere-se a um eufemismo para dizer que ele ainda não tinha coabitado com ela, não tinha feito relações sexuais com ela. Então ele recebe como esposa, mas não a conheceu até ou enquanto o quê? Ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meu Deus, não precisa muito de dificuldade para você entender por que Mateus escreveu aqui. Se ele não a conheceu enquanto não teve um filho, a quem pôs o nome de Jesus, significa que depois que teve um filho, a quem pôs o nome de Jesus, o que ele fez? Conheceu. Ou seja, viveu uma vida conjugal dentro do padrão que as Escrituras apresentam. E é por isso que a Bíblia apresenta que Jesus teve irmãos e irmãs. E aí lá em Atos nós vimos que dentro dos 120, desse grupo inicial da igreja cristã, estava Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, que nós conhecemos depois pelo progresso da revelação, que se trata de Tiago e se trata de Judas, pelo menos esses dois mais conhecidos. Só que no Evangelho diz que ele tinha também irmãs. Tá? Então, só para quebrar aquela ideia católica de que eles falam, não, é que era primos. Era primos, porque o termo usado no grego serve para primo, serve para irmão. Meu amigo, que mal tem Maria ter sido uma mulher submissa dentro de um padrão cristão, mãe de filhos e que reconheceu Jesus como seu Salvador, seu Senhor? Nenhuma. Tem mal nenhum nisso. E que inclusive fazia parte do primeiro rol de membros da igreja primitiva. De maneira nenhuma, não tem problema nenhum. O pessoal fica criando confusão onde não tem. Então veja, esse grupo, incluindo Maria e os seus filhos, era o grupo que Deus separou para iniciar o projeto de alcançar as nações. Deus determinou pessoas para cumprir com a tarefa da obra missionária. Pessoas como você, como eu. Veja aí o capítulo 2, verso 14 de Atos. Volte lá para Atos. Atos capítulo 2, verso 14. Vamos ler juntos aí? Só um verso só? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, o discurso de Pedro. Então, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém,
tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Quem que se levantou para explicar o que estava acontecendo lá em Atos 2? Pedro, juntamente com quem mais? Homens. Pastor, por que não veio um anjo para explicar esse negócio? Tinha sido muito melhor. Amigo, porque Deus não escolheu usar os anjos para pregar o Evangelho. Porque Deus não escolheu as milícias celestiais para plantar igrejas. Deus escolheu e separou homens, discípulos, crentes, como você e como eu. Pessoas. Então, Deus coloca como método para a realização, veja, o Espírito Santo é o executor. Pessoas, mas Ele usa os homens como esse método para a realização da obra. Se a gente, Senhor, converta lá uma tribo indígena não alcançada lá no coração da Amazônia. Converta o coração daquele povo, Senhor. Você pode até fazer isso. Só que dentro do método que Deus estabeleceu, para que esta aldeia lá no coração da floresta amazônica chegue ao conhecimento do Evangelho, o que precisa acontecer? Você tem que ir lá. Senão você tem que enviar alguém. Você pode orar aqui a sua vida inteira para Deus converter o coração de uma tribo no meio da floresta amazônica. Pode orar. Mas se ninguém for lá pregar o Evangelho, eles não serão alcançados. Porque é um método que Deus estabeleceu. Gente alcançando gente. Pessoas ensinando pessoas. Irmãos instruindo irmãos. Discípulos fazendo discípulos. É um método. E Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te deu o Espírito Santo para que você pudesse testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Você faz parte desse método, irmão. Você faz parte desse planejamento. Você não está aqui de alegre. Você como cristão, como crente em Cristo Jesus. Você não está aqui para ficar vendo a paisagem na janelinha do bonde do Evangelho. Não, não, não. Você foi chamado para fazer essa locomotiva andar. Você foi chamado para ser instrumento nas mãos de Deus. Ele te deu o Espírito Santo. Não tem nada mais poderoso do que isso. Para que você possa ter uma vida de fato consagrada e uma vida ao serviço daquele que te salvou. Aí vamos lá, capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos mais, aqui para você ver que o método de Deus é usando pessoas, crentes, para fazer a sua obra. Capítulo 5, verso 14. Vamos lá. E crescia mais e mais a multidão de quem? A multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados a quem? Ao Senhor. Deus usa gente para alcançar gente. Deus usa homens e mulheres para agregar outros homens e outras mulheres para estarem agregados ao Senhor. O método de Deus passa pela utilização de pessoas para cumprir com a sua obra. Nós temos falado recentemente à igreja, né? O problema da igreja, e é um dos princípios que o reverendo Arival traz, o problema da igreja não é financeiro. Não tem dinheiro, a gente reúne debaixo de uma árvore. Não tem problema. O problema da igreja é falta de gente comprometida. Uma igreja comprometida, ciente de que Deus escolheu usar pessoas para alcançar pessoas, crentes para instruir crentes, discípulos para fazer discípulos, aí ela faz. E aí as coisas acontecem, irmãos. Deus vai abrindo portas. Essas pessoas aqui no contexto do início da igreja primitiva, eles não tinham recurso nenhum.
mas eles tinham compromisso. Eles eram ricos em compromisso. E aí Deus começou a fazer a obra. Quando pessoas têm a noção de que Deus, e que isso é um grande privilégio, que Deus escolheu exercer ou fazer a sua obra por meio de outras pessoas, de homens e mulheres, para agregar outros ao Senhor. Quando nós compreendemos que fazemos parte de um corpo, e que nós estamos inseridos nessa tarefa, aí as coisas começam a mudar. Dá uma olhadinha um pouco antes aí, verso 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, sempre essa ideia da consagração, né? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios de quem? E com intrepidez, com coragem, com ousadia. Esse termo pode ser traduzido dessas três formas. Com intrepidez, o que eles fizeram? Pregavam o Evangelho. Tem gente hoje que busca poder para ter uma experiência de glossolalia. Tem gente hoje que começa a frequentar a igreja, buscar a igreja para ter poder, para, para profetizar coisas novas. Não, meu Deus, isso já acabou, filho. A revelação já foi completada em Cristo Jesus. A não ser que você queira ser melhor que Cristo Jesus, né? Para trazer algo novo, que Jesus esqueceu, coitadinho. Tinha tanta coisa na cabeça, acabou esquecendo alguma coisa, e por isso agora tem que usar o ser miserável para falar aquilo que ele esqueceu. A não ser que você entenda que Cristo dormiu e esqueceu de falar o que ele tinha que falar, o tempo revelacional já acabou. O tempo que nós estamos vivendo é da pregação, o ano aceitável do Senhor, de alcançar as nações para o Evangelho. Esse é o tempo. E o seu poder, a intrepidez, a ousadia que você vai buscar em Deus por estar cheio do Espírito Santo, não vai te conduzir, meu amigo, a rodopiar que nem sei lá eu o quê, né? A ficar grudado na parede, a rir que nem uma hiena. Essas experiências ridículas que as pessoas vivem nas igrejas e dizem que é do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. E esse Deus, ele não é menino, ele não é moleque, ele não é filho do homem. Esse Deus é um Deus sério, que não brinca. Que benefício traz para a evangelização mundial o Toyoba ir para a igreja e ficar rodando que nem um peão lá? Nosso Deus é muito melhor que isso, irmãos. O cara ficar babando, mijando no chão lá, rindo que nem uma hiena. O nosso Deus é muito melhor que isso. Fica lá trazendo uma palavrinha que você vai comprar uma Brasília verde. Eis que Deus te manda dizer, Deus vai te dar uma Brasília verde. Pelo amor de Deus, meu irmão, Deus tem algo muito importante do que te dar uma Brasília verde, seu xarope. Deus quer a evangelização do mundo. Aí fica lá os tantã, correndo, procurando bênção, procurando prosperidade, procurando... Não, Deus vai trazer uma palavra. A palavra já foi trazida, ô mané. A palavra já foi dita com todas as letras. Ide e fazei discípulo. Aí fica o cara, campanha, vou fazer campanha. Vou participar da corrente, não sei do que. Jesus já quebrou a corrente. Já te libertou para pregar o Evangelho. Hoje nós vivemos dois extremos de cristianismo. Um cristianismo tolo, de agradar auditório de imbecis, e no outro extremo, um evangelho morto, de pessoas estagnadas, que estão preocupadas simplesmente em não pegar Covid, talvez, ou sei lá, não morrer. Amigo, morrer é a sua passagem para o céu, cara, se você está em Cristo Jesus. Eu fico imaginando os missionários
Nosso missionário, né, quando Ashbel Green Simon, o cara veio aqui e morreu de febre amarela. Ele não sabia que aqui tinha febre amarela? Sabia. E ele veio aqui e correu o risco. E hoje nós estamos aqui porque alguém teve que correr o risco, que entendeu que o objetivo era pregar o Evangelho. Falar, gente falando gente, porque o método de Deus para alcançar os seus eleitos é através de você. Aí você fala assim, ai pastor, mas nós temos muitos problemas. É que nós somos uma geração problemática. Tempo para trás eu escrevi num daqueles pensamentos do dia a relação de Paulo. Nós não aguentávamos um terço daquilo lá, irmãos. Açoite sem medida, açoite 40 menos 1, naufrágio, apedrejamento, ter que fugir num cesto, fome, frio. Mas nós não aguentávamos mais nenhum ponto desse. Não precisava nem ser apedrejamento. Se alguém jogasse, sei lá, um grão de mostarda, não sei se ele fala, não, ai, Senhor, não aguento. A nossa preocupação tem sido outra, irmãos. E Deus nos escolheu para sermos o método para fazer a obra. E Ele nos capacita com o seu Santo Espírito. Você não precisa temer quanto a isso. O problema é que nós não queremos ser usados. Nós não queremos gastar a nossa vida nas coisas do Senhor. Nós temos outros planos. Nosso planejamento é totalmente diferente. Se der tempo, a gente pensa em alguma coisa para fazer para o Senhor. Irmãos, fazer discípulo dá trabalho. Paulo usa uma metáfora, né, que ele sofreu as dores de parto para gerar as igrejas que ele plantou. Porque é isso. Dá trabalho. Só que é um método que Deus determinou. Agora você vê aí igrejas, mas é só fazendo ludibriação. É só enganar. O cara vem para se sentir feliz, amigo. Para se sentir feliz, esse slogan é do Magazine Luiza. Vem ser feliz. Vai lá, faz uma dívida lá de 48 meses. A igreja, o slogan não é vem ser feliz, meu amigo. A igreja é vem servir. Não é prosperidade, não é... Aí você olha para os caras doentes. Eu geralmente não falo muito de Calvino, né? O pessoal não confundir, a igreja é calvinista, só fala de Calvino. Não, a gente fala de Bíblia, a gente fala de Jesus. Mas eu não posso negligenciar o fato de que Calvino foi um servo de Deus e que Deus usou tremendamente para que a gente pudesse hoje ter um conhecimento de uma interpretação bíblica realmente fundamentada. Tem das biografias de Calvino, que ele cita Calvino em relação às suas enfermidades, e são 2 páginas só de enfermidade. E eu fico imaginando assim, de vez em quando eu pego, dou uma lida lá, o que o cara tinha, eu falo assim, meu Deus, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Quando eu me comparo com algum irmão do passado que fez alguma coisa, eu falo assim, eu sou um miserável. O cara não tinha internet, o cara não tinha Google, o cara não tinha impressora, o cara não tinha computador, notebook, o cara não tinha nem teclado, o cara não tinha nada. Escreveu não sei quantos livros. O cara produziu comentários praticamente sobre toda a Bíblia, eu acho que com exceção só de Cantares e Apocalipse. Com todas aquelas doenças, rapaz. Aí você fala assim,
O que eu vou falar para o Senhor agora? E você vai pegar a biografia de muitos homens de Deus e mulheres de Deus que serviram ao Senhor, todos eles, irmãos, tinham grandes dificuldades, grandes lutas. Agora, nada impediu-os de serem instrumentos na mão de Deus, porque eles tinham a consciência de que o Senhor estabeleceu como método homens para alcançar homens, crentes para instruir crentes, discípulos para fazer discípulos. Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Capítulo 8. Verso de 1 a 5, inicialmente, diz assim: e Saulo consentia na sua morte, falando da morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se o quê? Foi uma perseguição? Não. Qual que é o adjetivo que coloca aí? Uma grande perseguição. Não foi pequena coisa, irmãos. E o que aconteceu? Então levantou-se grande perseguição contra quem? Contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto quem? Os apóstolos. Só ficaram os apóstolos. Aqui nós já estamos em Atos 8, já tinha uma multidão, tá? Atos 2, você tinha 120, vira quase 3 mil, depois dos 3 mil, quase 5 mil, dali a pouco já uma multidão. Então você já tem um grupo de milhares, tá? Aí vem uma grande perseguição e todos saem de Jerusalém, com exceção de quem? Dos apóstolos. E foram dispersos. Foi assim, uma saída, não foi um negócio organizado. Ó, você vai para lá, você vai para cá. Não, foram dispersos. A perseguição tal correu para onde apontou o nariz. Tudo bem? Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 2. Alguns homens piedosos, pelo jeito não era nem crente, porque os crentes já tinham fugido tudo. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Questão cultural judaica aqui, tá? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aí agora o verso 4. Entre mentes, ou seja, como consequência disso, e ao mesmo tempo que estava acontecendo, os que foram dispersos, e foram dispersos por quê mesmo, irmãos? Porque se levantou uma perseguição contra a igreja, contra aquilo que ele estava pregando. Então eles foram dispersos, e por conta disso, por consequência disso, eles foram cada um para o seu lugar diferente, ficaram quietinhos, porque afinal de contas já tinha levado uma bela de uma perseguição, e agora falou, gente, é melhor a gente ficar quieto e não falar nada para ninguém, porque já teve perseguição lá, Paulo está vindo aí no nosso rastro, então vamos ficar todo mundo quietinho e a gente sabe da salvação em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso, aleluia, glória a Deus, e vamos ficar tudo numa boa aqui. Foi isso que eles fizeram? Não, o que eles fizeram? Vamos ver o que eles fizeram. Então, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra, evangelizando, testemunhando, anunciando o evangelho de Cristo. Nem sob perseguição, e grande perseguição, eles deixaram de cumprir com a sua tarefa principal, que era pregar. Deixa eu te perguntar um negócio. Nós estamos vivendo uma grande perseguição? Não. Nós temos ainda a oportunidade de pregar o evangelho de modo livre, irmãos. É lógico que temos riscos. Como cristãos temos que estar cientes e envolvidos, cientes de todos os perigos que vêm aí, né? Porque senão essa perseguição pode começar a ser real, né? Você que é um pouquinho antenado na questão política sabe dos riscos que nós estamos correndo esse ano. E do posicionamento que, já que temos o direito de votar, que devemos assumir. Porque senão a gente pode trazer situações aí que não precisamos.
Pelo menos para esse momento. Vai acontecer? Vai, porque a palavra de Deus já disse que vai acontecer. Mas, se a gente puder protelar um pouquinho, né? De ter dificuldade de perseguição política por causa da fé, melhor. Então, veja, eles estavam em grande perseguição e mesmo assim assumiram um compromisso de pregar o Evangelho. Nós não vamos precisar orar de novo. Nós oramos, o vizinho mudou dos cachorros lá, agora mudou 2 aí agora, de novo. Meu Deus. Ou então começar a evangelizar esse povo tudo para parar de andar com o cachorro domingo no horário da escola dominical. Aí vem todo mundo para a escola dominical e vai passear com o cachorro à tarde. Né? Você tem da 1 da tarde até as 5, 6 da tarde para passear com o cachorro. Que aí depois, na hora do culto, também não é hora de passear com o cachorro, tá bom? Aí voltando aqui, eu acho que na internet não pega, né, o Mateus? Tá bom. Mas então vamos lá. Então, irmãos, eles estavam em grande perseguição e mesmo assim não deixavam de anunciar a palavra. Nós não estamos em perseguição. Qual que é a desculpa que nós temos para não anunciar a palavra? Falta de tempo? É questão de prioridade. A igreja de hoje, ela foi ensinada a não colocar isso como prioridade. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão gostoso como igreja presbiteriana reformada. Ontem mesmo, né, nós passamos lá no grupo da mesa administrativa, que a gente terminou uma classe de catequese. Como já tem gente para começar uma nova, viu, Marquinhos? E aí eu pus de cabeça, né, alguns nomes, acabei esquecendo lá pelo menos mais uns 2 ou 3. Mas quantas pessoas o Senhor tem trazido e alguns irmãos por profissão de fé e batismo, ou seja, convertidos. E aí eu olho, Senhor, o Senhor é maravilhoso, a gente não tem feito nada, cara. Perto daquilo que a gente poderia fazer. E mesmo assim o Senhor tem trazido as pessoas agregadas, pessoas desejosas de conhecer o Evangelho, desejosas de conhecer a palavra a fundo. Agora eu fico imaginando uma igreja com a visão plena das Escrituras, no sentido do cumprimento da missão que o Senhor nos entregou. Se apesar de todas as situações, nós estivéssemos envolvidos com a tarefa de fazer discípulos. Aí você fala assim, pastor, mas para fazer discípulo eu tenho que estudar mais a Bíblia, porque eu vou passar vergonha. Ótimo, isso vai te conduzir a mais consagração. Não só leitura da Bíblia, mas meditação, estudo das Escrituras. Pastor, mas eu preciso estar com maior comunhão com o Senhor, então eu vou ter que começar a vir nas reuniões de oração. Olha que coisa boa. Vai te chamar mais para perto de Deus. Olha que coisa linda. Então veja, irmãos, quando você assume o compromisso e entende qual que é a missão que o próprio Deus te deu, por isso que é uma tarefa sua e minha, aí uma coisa vai puxando a outra. E aí, se vem perseguição, se não vem perseguição, se tem saúde, se não tem saúde, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Apesar da perseguição, os caras perdem tudo, perdem casa, perdem bem, perdem tudo, tem que começar tudo de novo, num outro lugar, fugido. Mas apesar de tudo isso, eles continuam pregando a palavra. Porque eles sabiam que Deus usa pessoas para cumprir com a sua missão. Esse é o método que Deus estabeleceu. Ainda no capítulo 8, verso 26. Aqui nós temos o caso o verso 5, né, que eu não li, de 8:5, vai apresentar Filipe. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Quem que é esse Filipe aqui? Só para você não confundir aí. Volta aí para Atos 6. Atos 6 é a instituição dos diáconos, e eles elegeram, portanto, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Verso 5.
O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, que foi o que morreu lá, o primeiro mártir. Tá? Depois, qual que é o segundo nome que aparece aí? Filipe. É desse Filipe que nós estamos tratando e não do Filipe apóstolo, porque os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas Filipe foi para Samaria. Esse Filipe, portanto, era um diácono, tá? Evangelista, um diácono aqui. É aí sim. Então, agora, o capítulo 8, verso de número 26, vai tratar do trabalho, Deus usando esse Filipe para pregar o evangelho. Aí lá no verso 26, é dito assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, ou lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o Senhor manda Filipe para um lugar deserto, tanta gente para se pregar o evangelho vai mandar para um lugar deserto. Por quê? Porque lá tinha um cara que ia passar por aquele lugar deserto que Deus tinha o objetivo de alcançar. Por que esse anjo que apareceu para Filipe já não apareceu direto para o cara lá? Imagine que situação maravilhosa. Está o eunuco descendo numa região deserta, parece um anjo. Pronto, está resolvido o problema. Mas Deus não escolheu os anjos para pregar o evangelho. Ele escolheu homens, ele escolheu você, me escolheu. Por isso aí o anjo chega para o Filipe, tem que ir lá. Vai você lá, rapaz, resolve o problema. Não, é você. Porque o método que Deus escolheu para alcançar as pessoas pelo meio da pregação é através de homens, de crentes, de discípulos. Aí Filipe vai, verso 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou, compreendes o que vens lendo? Veja, aqui o eunuco já era crente, ele já tinha ido adorar ao Senhor, ele já temia Deus, só que ele não conhecia a palavra do Senhor, ou a obra de Jesus, né? Ele respondeu, verso 31, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem que ele estava lendo era, foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço que me expliques a quem refere o profeta. Fala de si mesmo, de alguém outro, ou de algum outro? Então Filipe explicou, presta atenção agora, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou quem? Anunciou-lhe a Jesus. Aí depois conduz o eunuco, então, a receber o batismo de Jesus, e este, então, segue caminho, com o intuito também de chegar lá em Candace, na Etiópia, e certamente fazer discípulos. Veja, Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Deixa eu fazer uma pesquisa simples aqui. Quem tem contato, além do seu convívio familiar, pai, mãe, esposo, dentro do seu convívio, fora o seu convívio familiar, quem tem contato com uma pessoa que você sabe que não é crente? Não acredito. Pode baixar. Sério mesmo? Com uma pessoa? Você tem muito mais. E quem que te colocou como juiz dessa pessoa, de olhar para ela e falar assim, não, ela não é digna de receber o evangelho, não. Ela merece ir para o inferno mesmo. Por isso que eu não vou compartilhar o evangelho com ela nunca. Que morra torradinha. Quem te colocou como juiz? Aí você fala assim, mas e se eu falar e perder a amizade? Ufa, é um livramento, meu amigo. Se você falar de Jesus e ela ficar brava contigo e você perder a amizade, opa, Deus te livrou. Não é falta de oportunidade. Às vezes falta intrepidez.
Só que nós vimos que para você ter intrepidez, você tem que ter consagração. E eles tendo orado, tremeu o lugar, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Veja, tremeu o lugar, não tremeu as pessoas, né? Então, eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra. Então, às vezes a gente não tem compartilhado do Evangelho porque nos falta essa intrepidez. E essa intrepidez não é porque você, eu sou tímido. Não. Essa intrepidez que está faltando é o resultado de consagração. Porque se você estiver em oração cheio do Espírito Santo, aí você vai ter essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez para falar de Jesus, sabendo que a sua tarefa é pregar o Evangelho, não é você que convence e converte as pessoas. É o Espírito Santo. Tudo bem? Filipe fez isso. Vamos lá ainda. Nosso tempo já acabou, mas vamos lá mais dois versos aqui. Atos 9, verso 15. Nós temos aqui o chamado de Paulo, a conversão de Paulo. Né? Ananias vai lá, prega para ele, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante a gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus escolheu Paulo, no caso, Paulo tinha um chamado específico, especial, para ser apóstolo, para ser o apóstolo dos gentios, tudo mais. Mas veja, é Deus separando homens para alcançar homens. E aí Saulo se converte, mediante a oração lá de Ananias, e o verso 20 vai dizer que aí depois que ele se converteu, ele tirou umas férias, né? É isso? Não. E logo, o cara tinha ficado 3 dias lá, 3 noites cego, sem comer, sem beber, depois de ter levado aquele baque daquele encontro pessoal com Jesus. Ananias vem, ora, cai dos olhos como os escamas, ele começa a ver, e aí ele fala: puxa vida, que legal, hein? Então agora eu vou, já fiquei 3 dias, 3 noites, eu vou ficar agora descansando uma semana só comendo. Não. A expressão bíblica aí, logo pregava nas sinagogas, e pregava quem? A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Atos 13, que é aquele verso que eu te falei, que para mim é um exemplo fantástico aqui, né, de Atos, é o meu sonho como igreja. O sonho é que a igreja presbiteriana reformada de Araraquara seja como uma igreja de Antioquia. Uma igreja que esteja pautada no ministério da palavra, com pastores, com mestres, com educadores, conselheiros, dotados pelo Espírito Santo e direcionados pelo Espírito Santo, com consagração, com oração, com jejum, para enviar pessoas para a obra que o Senhor tem chamado a cada uma delas. Esse é o sonho. Então, o que diz aí? Havia na igreja de Antioquia, o quê? Profetas, pregadores e mestres, professores. E aí dá um nome: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, o que eles fizeram? Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João Marcos, no caso, como auxiliar. Veja, irmãos, Deus separando, capacitando e usando pessoas para anunciar o Evangelho. O método de Deus para a obra missionária é através da sua vida. Agora, você tem que estar capacitado, você tem que estar consagrado, você tem que estar em comunhão com o Senhor, porque senão primeiro você não vai ter nem desejo de servir a Deus. Sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldade. E o último verso aí, Atos 20, verso 28.
Paulo falando com os presbíteros da igreja, a de Éfeso, e lá no verso 28, é dito assim: atendei por vós e por quem mais? Por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, ou seja, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus separa pessoas, chama específico, de acordo com os dons, para pastorear a igreja, que é dele. Foi ele que comprou. A igreja não é do líder, a igreja é dele, é do Senhor. Agora veja, como que Deus pastoreia o coração dos seus filhos? Através de outras pessoas. Seja na igreja local, ou seja para ser enviado para plantar a igreja em outros lugares. O método de Deus, irmãos, para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da igreja, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, é ser pastoreado por pessoas. Pessoas que vão cuidar primeiramente de si mesmo, porque se você não cuidar de você mesmo, você não pode pastorear o coração do outro. Se você não consegue lidar nem com os seus pepinos, nem com as suas crises, nem com as suas coisas, como que você vai cuidar do coração do outro? Por isso a palavra é simples. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. A liderança da nossa igreja precisa de ser crentes que tenham uma comunhão, sejam cheios do Espírito Santo, de entendimento, que sejam capazes, primeiro, de pastorear a si mesmos, para depois, então, pastorear o coração dos outros. Para assumir uma posição de tarefa, de função ministerial dentro de uma igreja, a pessoa tem que estar ciente disso. Você vai lá para Timóteo, Tito, você vai ver lá um monte de qualificações, inclusive para a vida devocional, para a vida pessoal com Deus. Ela tem que ter conhecimento da palavra, tem que para a vida familiar, para a vida social. Tem lá todas as qualificações. E aqui Paulo, de um modo bem pontual, diz, olha, você precisa cuidar primeiro de você, vida com Deus, intimidade com Deus, para que você possa pastorear os outros, conduzindo a vida com Deus, a intimidade com Deus, e a cumprir com o papel que o próprio Deus estabeleceu para nós. Veja, o método de Deus, irmãos, é o homem para pastorear outros homens, e é o homem para alcançar outros homens. São os discípulos, os crentes em Cristo Jesus. Beleza? Dito isso, para finalizar, o quarto princípio, então, o homem é o método de Deus para a obra missionária. Deus usa pessoas para ganhar pessoas para o seu reino. Deus usa pessoas comuns para plantar igrejas. Né? Tem a história do seu João. Eu citei aqui, por exemplo, a gente ora lá para Deus alcançar uma tribo lá no coração da Amazônia, não sei o quê, né? O reverendo, o doutor Ronaldo Lidório, que era missionário também da PMT, ele tem até na internet, você vai, procura lá, Ronaldo Lidório, a história do seu João. Ronaldo, ele diz, em conversa com a gente, fala, olha, eu fui com GPS, telefone por satélite, com roupa antipicada não sei do que, impermeável não sei das quantas, mochila que boia no rio, todos os equipamentos. Tinha ido para Orlando, feito uma pesquisa lá na Universidade de Orlando com satélite, onde ele identificou tribos indígenas que não tinham sido alcançadas ainda, alugou um aviãozinho, sobrevoou esses lugares, marcou no GPS cada um desses lugares, voltou, e aí depois foi, mata dentro, andando não sei quantos dias, para chegar nesse bendito lugar que ele tinha marcado, como uma aldeia não alcançada, de um povo não alcançado, ele não sabia se ia ser bem recebido, se não ia tal, que não estava nos mapas de nenhuma agência missionária como aldeia alcançada. Olha só todo o investimento e de tempo e de recursos financeiros para que ele chegasse até lá. Aí ele vai, com tudo GPS, chegou lá, viu no GPS, faltava acho que 600 metros, não vou lembrar agora exatamente, e aí havia uma rocha, ele falou assim, eu vou acampar aqui hoje, e amanhã eu vou chegar na aldeia. Provavelmente eles já me viram,
né? Provavelmente ele já sabe que eu estou aqui, vou dormir aqui numa boa. Montou a barraquinha dele, tal, fez lá a sopinha desidratada dele, comeu a barrinha lá de cereal dele e foi dormir. No outro dia acordou, desmontou o acampamento, pôs tudo dentro da mochila, atravessou o riozinho ainda que faltava. Aí ele chega lá na aldeia e ninguém vem recebê-lo. Aí tem um índio varrendo lá o terreiro, aí de repente ele olha num lugar lá, tem uma oca diferente. Igreja. E aí ele começa a falar em vários idiomas lá, vários dialetos e tal, para ver o que era aquele povo lá, e alguém vem e fala com ele em português. Bom dia. Meu Deus do céu. Aí conversa com um, conversa com outro, falou, não, a gente já conhece Jesus. Ah, mas como assim? Seu João. Seu João? Quem que é o seu João? Aí conversa vai, entra no meio do mato, anda não sei mais quanto tempo lá, chega numa casa flutuante, um pescador chamado seu João, a sua esposa, acho que 2 ou 3 crianças pequenas. Conforme a pesca foi dificultando, esse cara foi se embredando cada vez mais para o meio da mata, foi seguindo o rio, chegou nesse lugar dessa aldeia que nunca tinha tido contato com a civilização. E esse cara tinha participado de uma conferência missionária numa das igrejas da Assembleia de Deus, lá de Manaus. E o conferencista falou assim, Deus usa como método para alcançar pessoas. Você é um missionário. E você tem que compartilhar do Evangelho com as pessoas. Esse São João foi pescar, chegou nesse lugar, encontrou esses índios, começou a conviver com esses índios, ensinou a língua para esses índios, começou a ter contato com esses índios, ensinando a palavra, o português para esses índios, compartilhou o Evangelho, plantou uma igreja no meio desses índios. E o Ronaldo Lidoro achando que ia ser o desbravador. Ele fala isso. Eu com todo aquele equipamento, falei, agora sim, agora esse povo vai ser alcançado. Cheguei lá, Deus já tinha alcançado aquele povo através do seu João. Não tinha o primeiro ano de escola. Mal sabia ler. Pescador do coração da Amazônia. Deus usou para alcançar um povo não alcançado. Sem metodologia missionária nenhuma, sem conhecimento linguístico nenhum, sem equipamento e sem recursos financeiros, praticamente nenhum, de nenhuma igreja. E Deus alcançando as pessoas. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que pensam que são. Agora, qual que era a diferença? O seu João era um crente. Tinha consagração, vida com Deus. E por isso, apesar de todas as limitações, Deus fez o que até aquele dia, então, nenhuma agência e nenhuma igreja local tinha feito. Alcançar aquele povo para o Evangelho. Deus escolheu usar você para alcançar pessoas. Deus levanta pessoas chaves, para projetos de evangelização, conforme o dom que dá, mas usa todos os crentes para fazer a obra missionária. Portanto, o quarto princípio, o homem é o método de Deus para a obra missionária. Relembrando, a obra missionária é a prioridade da igreja, o Espírito Santo é o executivo da obra missionária, a consagração é a chave para a obra missionária, e o homem, o crente, o discípulo, é o método de Deus para a obra missionária. Perguntas? Ou melhor, acho que pergunta não tem mesmo não. Mas e daí? O que eu faço agora? Consagre-se e seja instrumento nas mãos do Senhor. Foi para isso que Ele te chamou. Que Deus assim nos abençoe.